Mas o que você acha que é o futuro das criptomoedas nos próximos, eu acho, 5 a 10 anos? E você pensa de novo, nos próximos 10 anos continua a crescer? Parece que vai estar com muitos altos e baixos. O que é que você acha que vão ser os próximos 5 a 10 anos com a economia e o dólar realmente perdendo o seu valor, como você diz, nos próximos anos? Sim, veja, obviamente, mais dinheiro poderia ser sugado para dentro desta bolha. Quero dizer, quem sou eu para dizer que eles não podem conseguir fazer crescer a bolha? Veja, como a bolha em geral cresceu e quantos anos eles chutaram a lata pelo caminho. Então, eu não sei. Há uma boa chance de que estejamos nos aproximando do fim. Agora que já está tão louco de emoção, e já há tanta gente nisso, que o comércio já está tão lotado, já há pouca vantagem. Na verdade, Bitcoin está mais baixo hoje do que em abril deste ano, creio eu. Então, por que não subiu com toda essa propaganda, toda essa publicidade? Você assiste a uma rede como a CNBC, quase todos os anúncios são anúncios de criptografia Bitcoin. Isso é ininterrupto, na verdade. A rede, para entrar na rede, você tem praticamente que ser o professor Love of Bitcoin. Todos adoram Bitcoin, todos os âncoras, todos adoram, embora também amem o Fed. Eles também amam o Bitcoin, porque sabem, são anunciantes. Eles querem apaziguar os anunciantes. Eles nem sequer o deixam entrar se não for positivo com Bitcoin. Então, eles continuam trazendo estes shellings que estão trabalhando em empresas de criptomoeda e são donos de todo o Bitcoin. E eles dirão, bem, o que você acha do Bitcoin hoje? As pessoas deveriam vendê-lo? É claro que não, tudo é ótimo. Eles trazem esses caras. Eu gosto do objetivo deles, mas eles têm um enorme interesse em apoiar o Bitcoin. Todo o sustento depende do crescimento do Bitcoin. E assim, eles precisam que as pessoas continuem comprando. Portanto, eles nunca serão objetivos. É sempre como sim, vai subir. Não se preocupe com isso, é ótimo. Tchau, adeus. Algumas pessoas dizem, bem, Peter, você diz a mesma coisa sobre o carvão, certo? Você precisa de pessoas para comprar ouro. Não, não preciso. O ouro vai subir, quer eu convença as pessoas a comprá-lo ou não. O mercado do ouro é tão grande que não tenho absolutamente nenhuma capacidade de influenciá-lo. Enquanto que na criptografia, a criptografia é suficientemente pequena. A pessoa tuita isso, quem é influente é. Sim, quero dizer, você não vai ter um efeito no objetivo ao twittar sobre isso, como o Bitcoin. O ouro é uma pequena parte do que eu defendo que as pessoas façam. Quero dizer, acho que o ouro é uma boa reserva, é um bom lugar para manter suas economias, se você não tiver um melhor uso para ela. Mas não é investimento de agora. Acho que neste momento o ouro está abaixo do preço. Portanto, acho que, de certa forma, ele tem características de um investimento, porque acho que é realmente barato, porque o mercado, e isso é irônico, quando se trata de ouro, porque estamos recebendo toda a inflação, ou pelo menos as pessoas estão vendo toda a inflação. Estamos todos falando da inflação, porque as compras estão ficando mais caras. Energia, tudo está subindo muito, e as pessoas estão dizendo... Mas, olhem para o ouro. O ouro está caindo. Estamos tendo toda essa inflação e objetivos em queda. Não deve ser mais uma cobertura de inflação. E o que as pessoas não percebem é que há 20 anos atrás o ouro estava abaixo de $300 por onça. Portanto, subiu muito quando supostamente não tínhamos inflação. Na verdade, tínhamos inflação. É que não estávamos falando sobre isso. Mas sobre o ouro, agora é que os comerciantes estão fazendo uma aposta ruim, certo? Você tem comerciantes altamente alavancados que controlam muito dinheiro. Eles estão convencidos de que o Fed aperta a política monetária. Quando termina o QE e começam a aumentar as taxas para combater a inflação, isso vai prejudicar o ouro, porque, historicamente, quando o Fed está aumentando, as taxas podem ser ruins para o ouro. Exceto que o Fed não vai aumentar as taxas o suficiente para prejudicar o ouro. Na verdade, não vai aumentá-los o suficiente para dobrar a curva de inflação. Eles não vão realmente combater a inflação. Eles são apenas para manter firme. Eles vão lutar contra a inflação. Eles podem nem sequer entrar no ringue. Certo, eles podem apenas conceber a luta sem sequer se envolverem. Mas se eles entrarem no ringue, vão ser derrubados pela inflação, porque a inflação já é de 2 dígitos. E se o medir honestamente. Mas mesmo com o governo adulterado, o IPC, 7% de inflação, você não pode combater 7% de inflação com taxas de juros de 1%. Se chegarmos a essa alta, você precisa de taxas de juros muito mais altas do que isso para fazer a diferença. E o Fed simplesmente não pode ir lá por causa de seus erros monetários do passado. Tem uma nação inteira muito endividada, sabe? A dívida nacional do governo federal é de quase 30 trilhões. Acabamos de passar 29 trilhões. Eu acho que eu me lembro dos anos 80, 90, ouvindo tipo, ou é 1 trilhão, 2 trilhões, assim, né?
Não consigo lembrar. Sim, bem, ele quebrou em 1 trilhão por volta de 1981. Ronald Reagan. Nós elegemos Ronald Reagan, então é 30 vezes maior do que isso. Mas neste momento, o custo para o governo das despesas com juros sobre a dívida nacional é realmente cerca de 1%. É isso. O custo médio, bem, se o Banco Central tivesse que aumentar as taxas de juros para 5%, a dívida nacional, você sabe qual seria o custo que explodiria? Porque temos que refinar tudo isso, porque é tudo papel de curto prazo. Sabe, algo como 1/3 da dívida vai vencer no próximo ano. E grande parte dessa dívida que está vencendo é de 25 pontos base. Sabe, como 1/4 de 1%. E se ela venceu e depois eles tiveram que rolar a 5%? Quer dizer, o custo do governo é astronômico. Ele não tem dinheiro. Mas também as corporações têm uma quantidade enorme de dívidas. Elas emitiram dívidas para comprar ações de volta. As pessoas físicas têm dívidas. Eles pediram dinheiro emprestado para comprar casas, carros, para comprar todo tipo de coisa, porcaria em seus cartões de crédito. O que acontece quando as taxas de juros sobem? Ninguém pode pagar o tipo de taxa de juros que seria necessário para realmente controlar este tipo de inflação. Só que as pessoas simplesmente ainda não conectaram esses pontos. Elas apenas assumem que o Fed poderia aumentar um pouco as taxas de juros. E isso vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema, só vai desencadear um problema ainda maior. É por isso que o Fed não vai realmente fazer nada. A inflação só vai continuar piorando. Se o Fed pudesse combater a inflação, eles já o teriam feito. Eles não estariam mentindo e fingindo que não existe ou afirmando que é transitório. Eles teriam tomado algumas medidas preventivas antes que tivesse ficado tão ruim. É. A razão pela qual não o fizeram é porque tinham medo dos danos colaterais à economia. Bem, se eles não queriam combater a inflação antes, quando ela era menor, porque tinham medo de prejudicar a economia, eles não vão combatê-la no futuro, quando ela for ainda maior, e combatê-la então causaria ainda mais danos à economia. Então, eles só falam, certo? Latem e não mordem quando se trata de luta contra a inflação. E sabe quando os mercados descobrirem isso, então o ouro vai ficar balístico, porque as pessoas vão perceber que o dólar é um poço sem fundo. Quais são os outros 3, investimentos sensatos além do ouro que as pessoas deveriam estar fazendo nos próximos 3 anos que não são nem criptomoedas e nem ouro? O que você diria serem esses Bem, investimentos? o que eu acho que realmente vai acontecer nos próximos anos é o dólar americano, que agora é a principal moeda de reserva do mundo. O dólar americano vai ser gradualmente eliminado deste papel. E é preciso entender como esse papel é vital para o estilo de vida americano hoje. Porque era uma vez na América que fabricávamos praticamente tudo o que consumíamos. Na verdade, fabricávamos tanto que sobrava e fomos o maior exportador de produtos manufaturados do mundo. Todos os tipos de produtos. Eletrônicos de consumo, como todo o material que agora é fabricado no Japão, ou fabricado na Alemanha, ou fabricado na China. Não fazemos mais isso. Não fazemos muito em relação ao que consumimos e como é feito. Como podemos comprar todas essas coisas que não fizemos? Podemos imprimir dinheiro, o que é fácil de fazer, certo? Basta tirá-lo de uma prensa. Na verdade, o Fed não tem que imprimi-lo. Ele apenas o faz existir em um computador, apenas faz alguns dólares. E depois os usamos para comprar todas essas coisas que não fazemos. Isso permite aos americanos viver realmente um padrão de vida que não está relacionado à nossa produtividade real. Estamos vivendo muito além de nossas possibilidades. Obviamente, isso é divertido, sabe? Podemos consumir muitas coisas que não precisamos fazer. Fazer coisas requer recursos, terra, mão de obra, capital. Conseguimos essas coisas sem ter os recursos, então podemos fazer outras coisas. Como se muitas pessoas estivessem envolvidas em serviços, certo? Em vez de termos que trabalhar em uma fábrica fazendo coisas, fazemos serviços e coisas assim. Porque as outras pessoas estão fazendo isso. Não temos que lidar com as fábricas, com a poluição, certo? Acabamos de receber todas as coisas boas. Não temos nada do que é ruim. Deixamos tudo isso para os chineses. Bem, os chineses estão dispostos a trabalhar duro para produzir bens para os americanos consumirem, porque têm confiança nos dólares que estão recebendo. Em troca disso, no futuro, eles poderão pegar esses dólares e comprar as coisas que precisam. E enquanto isso, eles investirão em nossos tesouros ou em outros ativos. Mas quando eles realmente perderem a confiança no valor futuro do dólar, porque estamos imprimindo muito, o dólar vai cair. E então, o preço de todas essas coisas vai disparar. O que vai acontecer é que o padrão de vida americano vai cair vertiginosamente, porque
Não conseguiremos mais viver além de nossas possibilidades. Agora vamos ficar restritos a viver dentro de nossas possibilidades, ou talvez mesmo abaixo de nossas possibilidades, porque temos que pagar muitas dívidas para que os americanos sejam capazes de consumir apenas o que podemos produzir. Não vamos ser capazes de manter déficits comerciais de 80 bilhões de dólares por mês. Vamos ter que equilibrar a contabilidade e produzir para que possamos consumir. Além disso, podemos pedir muito dinheiro emprestado a estrangeiros. Isso não vai mais acontecer. Portanto, os americanos vão ter que passar de uma nação de gastadores para uma nação de poupadores. Certo? Mas quando você faz isso, uma economia baseada em gastos perdulários vai entrar em colapso, certo? 70% do nosso PIB, todos nós estamos gastando dinheiro. Mas se pararmos de gastar e começarmos a economizar novamente, que é o que precisamos fazer, bem, toda essa economia falsa vem desmoronando, portanto, vai haver esta grande transição, mas quando o dólar desce, isso significa que outras moedas, por definição, estão subindo em relação ao dólar. E assim, como os americanos estão perdendo o poder de compra, outras pessoas estão ganhando o poder de compra que nós perdemos. Portanto, o mundo ainda vai continuar a produzir bens. É que, em vez dos americanos consumirem esses bens, os não-americanos os consumirão, porque para eles os preços vão cair, para os americanos os preços vão subir. E a mesma coisa com os ativos. Bens nos Estados Unidos, ações, imóveis serão remarcados, mas os ativos em outros países em relação aos nossos ativos serão marcados para cima. Muito bem, a América vai ficar mais pobre como uma nação. Outros países vão se tornar mais ricos. E, de fato, a América tem sido um grande fardo que a economia global teve que suportar, porque somos, você sabe, mais de 300 milhões de americanos. Não estamos puxando nossa carga direito. O mundo teve que carregar nossa água. Eles tiveram que produzir o material que consumimos e economizar o dinheiro que nos emprestam. Isso significa que eles tiveram menos para consumir e menos economia para investir em suas próprias economias, porque têm investido na nossa ou emprestado para nós. Portanto, quando o dólar cai e as pessoas não estão mais acumulando dólares em tesouros, a economia global pode realmente melhorar. Alguns países realmente se beneficiarão do fato de que esse fardo será retirado de seus ombros. Portanto, em essência, sua pergunta, o que estou fazendo sozinho e o que estou encorajando meus clientes a fazer é investirem em cargos nacionais que têm mais a ganhar com a perda dos Estados Unidos. Quero ter as moedas que têm o maior potencial de valorização em relação ao dólar. Eu quero possuir ativos e negócios que vão se beneficiar de clientes não americanos mais ricos, tendo aumentado o poder de compra. Assim como em um momento, a América era um país jovem e um país relativamente pobre, que ao longo do século XIX e início do século XX, nos tornamos muito ricos. Se você investiu nos Estados Unidos em 1860, 1870, você ganhou muito dinheiro. À medida que nos tornamos esta grande potência, quero investir em países que verão um grande aumento proporcional em sua riqueza. Portanto, se algum de seus ouvintes escrever, se você quiser construir um portfólio que sairá bem, se o que estou dizendo acontecer, certo? Temos uma estagflação no dólar fraco dos Estados Unidos, semelhante ao que nós vamos experimentar, mas isso vai ser pior. Era a década de 1970, e quando a década de 1970 começou, uma onça de ouro custava $35. Quando terminou, era de 850. O petróleo estava a $3 o barril, foi para 30. Em 1970, você poderia comprar 4 marcos alemães por dólar. No final da década, talvez 1,5. O franco suíço era 23 centavos no início dos anos 70, chegando a 80 centavos no final. Então, todas essas moedas subiram. O iene japonês, você deveria receber 360 ienes por dólar em 1970. Agora você nunca recebe nem 100, mas acho que chegou a talvez 30, 41, 50 em 1980. Mas queda enorme. Se as pessoas investissem em commodities, em ações estrangeiras durante a década, nos anos 70, ganharam muito dinheiro. Se ficassem em ações americanas, eles perderiam dinheiro. Se permanecessem em títulos dos Estados Unidos, perderiam ainda mais dinheiro. Portanto, acho que vamos experimentar nesta década vai ser muito pior financeiramente do que nos anos 70 para os americanos, que continuaram a investir em ativos denominados em dólares. Mas se você sair do dólar e investir internacionalmente, como o que estou fazendo, entrar em ações estrangeiras, entrar em commodities,
Eu acho que você vai ganhar ainda mais dinheiro nesta década do que os americanos que fizeram isso nos anos 70. Porque se você entendeu os anos 70, os problemas dos anos 70 tiveram suas raízes em todo o dinheiro que imprimimos nos anos 70 para financiar o grande governo, para financiar déficits, a guerra contra a pobreza, os programas da grande sociedade, guerra do Vietnã e da Lua. O governo começou a gastar muito dinheiro, começou a ter déficits. O Fed imprimiu dinheiro e depois, nos anos 70, continuamos a imprimi-lo. E só quando a Volcker chegou nos anos 80, é que nós realmente endurecemos a política monetária. O problema é que não podemos fazer isso agora, porque temos muito mais dívida agora do que tínhamos antes, e ela é financiada com um papel de curto prazo. Não temos capacidade de engolir o remédio de sabor amargo que engolimos na época, porque desta vez isso nos mataria. Na verdade, morreríamos disso. Do remédio seria como uma toxina, portanto, não há nada que possamos fazer. Se você entender que a inflação que foi criada na década anterior e que ainda estamos criando é pior do que qualquer coisa dos anos 70 ou 60, e o que aconteceu foi que em 1971 saímos do padrão ouro e foi isso que realmente acelerou. Bem, desta vez o mundo vai sair do padrão dólar, e isso vai ser ainda pior para o dólar do que sair do padrão ouro foi. E por isso as pessoas precisam agir agora, porque não pode ser tarde demais. Quer dizer, você vai ter que chegar cedo, e obviamente eu cheguei muito cedo, porque estou preparado há muito tempo. Mas é melhor chegar 10 anos mais cedo do que um dia mais tarde. Se você está um dia atrasado, então está acabado agora. Não acho que você chegaria 10 anos mais cedo se começasse agora, porque acho muito improvável que consigamos escapar com mais 10 anos de chutes em lata. Você já deve ver os sinais de que tudo está implodindo. Ok. Os investidores são os grandes crentes em Bitcoin ou criptomoedas que dizem, olha, Peter, a venda parece ótima, mas você tá errado, eu tô vendo esse crescimento aqui, tô ganhando grana, parece muita grana no papel. Como é que você administra isso? Bem, eu realmente não os administro. Quero dizer, a maioria deles são apenas causa perdida. Eles apenas vão aprender da maneira mais difícil. Muitas pessoas criptográficas são muito jovens, e porque são muito jovens, não têm muito dinheiro em risco, porque não tiveram tempo de ganhar muito dinheiro. Certo? O melhor momento para perder muito dinheiro é quando se é jovem, porque se tem uma vida inteira para ganhá-lo de volta, e a experiência em si tem muito valor. Isso pode ajudá-lo a evitar cometer um erro maior no futuro, com ainda mais dinheiro, certo? Portanto, é uma lição de vida, é uma experiência crescente de aprendizagem da dor, sabe? É daí que vem a sabedoria. Como todos esses jovens que têm Bitcoin, eles zombam de mim, eles me chamam logo de boomer. Sou velho, eu não entendo, eu não estou por dentro. Eu também já tive na casa dos 20 anos. Eu entendo, sabe? Como quando você pensa que sabe tudo quando é criança e acha que seus pais e avós são tolos porque não sabem as coisas novas. Mas à medida que você envelhece, você aprecia o quanto seus pais e seus avós, tudo, isso é natural. Isso tem acontecido provavelmente por milhares de anos. Quero dizer, tenho certeza. 20 homens das cavernas que pensavam que eram sábios, você sabe, os novos clubes e como eles funcionavam, ou o que quer que fosse, foi assim que eles aprenderam a lição.